Olá, meu nome é Wagner Padilha, eu curso Licenciatura em História pela Uninter de Rio Negro. Meu RU é 1947-504. Hoje vamos falar um pouco sobre o trovadorismo. O trovadorismo desenvolveu-se durante o período medieval, principalmente a partir do século XII. À época não existia ainda os estados nacionais. A Europa concentrava-se dividida em feudos, grandes propriedades controladas pelos suceranos. O valor na Idade Média não era fundamentado no dinheiro, mas na posse territorial. Por esse motivo, o cotidiano medieval era marcado por muitas guerras, batalhas e invasões, com o intuito da conquista de território. Estabeleceu-se então uma relação de sucerania e vassalagem. O sucerano, senhor do feudo, precursor da nobreza europeia, oferecia proteção aos seus vassalos, que em troca produziam os bens de consumo, cultivavam, fiavam e forjavam armas. Com o declínio do Império Romano, a partir do século IV e V, o latim vulgar, a língua oficial de Roma, passou a sofrer modificações entre os povos dominados. Foi nesse longo período da Idade Média que começaram a surgir as línguas neolatinas, como o português, o espanhol, o francês, o italiano, o romero e o catalão. No entanto, foi apenas no século XIV que o português surgiu como a língua oficial. As cantigas dos trovadores foram, portanto, escritas em outro dialeto, o provençal. As obras do trovadorismo são chamadas cantigas, pois eram escritas para serem declamadas. Não havia cultura do livro na Idade Média. A população era em grande parte analfabeta e ainda não havia sido inventado o livro impresso, e frequentemente eram acompanhadas de instrumentos musicais, como a lira, a flauta, a viola. Enquanto o compositor era chamado de trovador, o músico era chamado de menestrel. Chamava-se segrel o trovador profissional, cavaleiro que ia de corte em corte divulgando suas cantigas em troca de dinheiro. Havia ainda o jogral, cantor de origem popular, que interpretava as cantigas de outra e compunha suas próprias. As baladeiras e as soldadeiras eram as dançarinas e cantoras que também os acompanhavam nas apresentações e as dramatizações das cantigas. O trovadorismo relaciona-se ao movimento literário da língua portuguesa, cujo seu início deu na França no século XI, período da Idade Média. As poesias, denominadas cantigas, eram construídas para ser declamadas de forma cantada, através de um acompanhamento de flauta e viola. Foi marcado pela veneração pela mulher, da paz e da amizade e do amor. O autor das composições era chamado de trovador. Jogral era o nome dos cantores, dado aos cantores. Menestrel foram aqueles que tinham habilidades de cantar e tocar. Naquele período houve cantigas criadas como forma de criticar a burguesia feudal do período, ficando conhecidas como as cantigas de maldizer. Os artistas de maior destaque do período foram Dom Duarte e Dom Diniz. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre Nova Friburgo, considerada a cidade da trova. Os jogos poéticos, conhecidos como trovas, nasceram na Roma Antiga, em festas populares, em homenagem às deusas das flores, Flora. A Nova Friburgo, município da região serrana, é considerada a cidade das trovas, por realizar desde 1960 os Jogos Florais, que reúnem trovadores de todo o país. A trova tem que seguir uma métrica de 4 versos, 7 sílabas cada um, rimando pelo menos o segundo com o quarto, e encerrar um sentido completo. Segundo a presidente da União Brasileira dos Trovadores de Nova Friburgo, Elizabeth Souza Cruz, atualmente o município tem cerca de 30 trovadores que se reúnem regularmente na sala da oficina da Escola de Arte. Nova Friburgo é considerada o Oscar da Trova, o sol da poesia, a meca dos trovadores, e temos a responsabilidade perante o movimento nacional que confia os demais
que confia demais em nosso trabalho. Tudo que acontece aqui tem repercussão. São 60 anos de jogos florais, criados por pessoas apaixonadas que dedicaram suas vidas para dar uma dimensão à trova. E enquanto temos que manter esse legado e precisamos cada vez mais do apoio da cidade e unir forças para manter o brilho desse trabalho. Palavras da presidente lá, Elizabeth Souza Cruz. Como vocês podem ver, esse foi um trabalho realizado ali sobre o trovadorismo. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido. Eu agradeço. Obrigado.